Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então nós vamos começar hoje a falar um pouquinho sobre a unidade curricular Agentes Químicos Cosméticos para o curso de Estética do Unifateia. Então, aproveitando esse momento que a gente não está junto, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Estamos longe, mas perto do coração. Então a gente vai começar essa aula com muito amor no coração, com muita alegria, porque logo logo a gente vai estar junto de novo. Bom, nós vamos falar hoje sobre funções inorgânicas, destacando muito as funções de ácido, base, sais e óxidos. Vamos pensar no curso de estética, onde que eu utilizo ácido, onde que eu utilizo base, onde que eu utilizo óxido, onde que eu utilizo um sal. Será que na minha profissão, será que como esteticista eu vou utilizar esses produtos químicos? Como que a química pode me aproximar da estética? E como que a estética me aproxima da química? Então vamos pensar um pouquinho antes da gente começar a introduzir o assunto. Pensem aí onde no seu trabalho você utiliza produtos químicos que podem ser classificados em ácido, base, óxidos, sais. Esses produtos eles foram divididos na química de acordo com as suas funções. Então, quando a gente fala de função inorgânica, a gente tem que pensar. Nós temos as funções que são orgânicas e as funções que são inorgânicas. Uma função orgânica é aquela função onde você tem o carbono. O carbono sendo um elemento químico para formar uma função orgânica. Então, vamos pensar, né? Função orgânica seria um exemplo, o álcool, cetona, um aldeído, são exemplos de funções orgânicas que nós iremos estudar mais tarde. No momento, nós vamos focar nas funções inorgânicas. O que são as funções inorgânicas? São aquelas funções onde eu não tenho o carbono como elemento principal, como elemento formador de cadeia carbônica. Então, eu divido funções orgânicas em todos os outros elementos da tabela periódica. Então, se eu pensar carbono, elemento C, os demais elementos da tabela periódica eu posso chamar de elementos inorgânicos. Então, olha como é rica também a química inorgânica. Olha quantos elementos a tabela periódica tem além do carbono. Olha quantos elementos que eu posso estudar dentro das funções orgânicas. Então, função orgânica, carbono, inorgânica, todos os outros elementos que não sejam carbono, né? Que não formem a cadeia carbônica. Bom, vamos pensar então no conceito de ácido, base, sal e óxido. Então, os químicos, na verdade, o que eles fizeram? Eles reuniram grupos de compostos que têm características semelhantes e eles chamaram isso de funções. Então, quem tem uma função semelhante ficou classificado num grupo. Quem tem outra função foi classificado em outro grupo. Então, essa classificação ela ajudou muito a química. Ela ajudou demais. Por quê? Porque nós percebemos a importância de sempre agrupar, né? De sempre estar pensando em algo comum. Então, quando eu falo que eu tenho um ácido, eu tenho propriedades que são químicas para uma função ácido. Quando eu penso numa base, eu tenho propriedades de funções químicas, né, para uma base. E com isso eu consigo separar características que eu posso levar em consideração: o sabor, a parte de solubilidade em água, a reatividade, a condutibilidade elétrica, ou seja, conduz eletricidade, conduz pouco, não conduz. Tudo isso são critérios que os químicos utilizaram para escolher as funções inorgânicas, colocar cada grupo na sua função característica. Nós vamos falar um pouquinho agora de cada função. Nós vamos começar falando um pouco dos ácidos, depois das bases que são muito utilizadas, principalmente na área de estética, né? Quando a gente tem a parte de peeling, limpeza de pele, é muito utilizado produtos ácidos, né? Porque eles ajudam a descamar a pele, a tirar a camada superficial da pele e depois, claro, renovar as células. Então a gente tem muito uso de ácido pelos esteticistas. Então o que é um ácido? Ácido é todo composto que, quando colocado numa solução aquosa, libera o íon positivo, que nós chamamos de íon H+.
Então pensem lá no hidrogênio mais seria um íon, né? Então todo composto que libera esse H+, eu classifico como sendo um ácido. Vamos pensar em ácidos que a gente conhece. Eu trouxe pra gente isso aqui, ó, que é, na verdade, né, ó, um vinagre, tá? O vinagre, ele é conhecido como ácido acético. Então, o vinagre tem na sua formulação um hidrogênio que, quando eu coloco em solução aquosa, ele libera esse hidrogênio. Então, o nosso dia a dia é formado por muitos ácidos. Um outro exemplo de ácido seria o ácido clorídrico, que é conhecido popularmente como ácido muriático. Limpeza de pisos, né? Desentupir muitas vezes pias. Então a gente usa muito esse nosso ácido para um monte de função, tá? A base também tem algumas funções importantes, né? A gente vai ver isso mais adiante. Mas vamos pensar um pouquinho nesses ácidos então. Então, característica principal dos ácidos, eles conduzem eletricidade. Então, são bons condutores de eletricidade em solução aquosa, né? Eles têm sabor azedo, como por exemplo o limão. As frutas cítricas no geral, né, tem o ácido cítrico. Então, esse sabor azedo é uma característica importante também dos ácidos. No geral, quando eu falo de ácido, eu posso pensar em toxicidade. Sim, ácido sulfúrico, por exemplo, todo mundo já ouviu falar. É um ácido extremamente corrosivo, é extremamente tóxico, tá? Então, os ácidos, além de estarem presentes, né, no nosso dia a dia como vinagre, eles também podem ter ação tóxica e ação corrosiva. Então, exemplos de ácido que eu já falei: ácido clorídrico, ácido acético, eu tenho ácido nítrico. Eu também tenho na estética alguns ácidos que são utilizados. Um exemplo, o ácido cógico, o ácido mandélico, que depois vocês vão pesquisar para mim um pouquinho sobre isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as bases, né? Falamos dos ácidos, vamos falar sobre as bases. As bases também são compostos iônicos, ou seja, vai dar origem, né, a íons. Só que os íons liberados pelas bases são os íons OH-, que nós chamamos de hidroxila. Então, quando eu falo hidróxido, eu falo em base. Ácido, logicamente que eu falo de ácido. Então, um pouco de nomenclatura, né? Ácido clorídrico, logicamente é um ácido. Hidróxido de sódio é uma base. Então, nomenclatura de base, hidróxidos. Os hidróxidos são bases. Característica da base, OH-. Então, tem esse grupamento, OH-, que nós chamamos de hidroxila. Então, toda substância que liberar OH- será uma substância básica. Toda substância que liberar H+, uma substância ácida. Importante anotar isso então. H+ ácido, OH- base. Característica das bases, né? As bases também têm boa condução de eletricidade, também são bons condutores de eletricidade. Eles têm sabores adstringentes. O que é isso, né? Eles colocam como exemplo quando você come banana verde. Não sei quem já comeu banana verde. Mas é um sabor que amarra a boca, né? É um sabor mais forte, que prende um pouquinho as nossas papilas gustativas. Então a gente fala que é um sabor adstringente, tá? Eu peguei para vocês um exemplo de base, que seria aqui, ó, o hidróxido de magnésia, né? Ou hidróxido de magnésio, conhecido como leite de magnésia. Então, popularmente, isso aqui encontra em farmácia. Para que serve o leite de magnésia? Ele serve para combater, por exemplo, a azia. O que é a azia, né? É a produção de muito ácido pelo nosso estômago. Então a gente tem lá o suco gástrico, que é basicamente ácido, né? Um pH em torno de 2, então um ácido muito forte, mas não ataca o nosso estômago, porque nós temos um revestimento, né? Um muco que protege esse estômago do ataque do ácido. Então ele vai diretamente nos alimentos. Quando você tem o que se chama de refluxo, é muito ácido produzido. Então muitas vezes esse ácido pode nos dar a sensação
de queimação, de ardência mesmo nessa nossa região aqui, próxima à garganta. O que as pessoas fazem? Tomam leite de magnésia. Vão tomar o leite de magnésia para a acidez diminuir. Por quê? A reação entre um ácido e uma base forma sal e água. Então, se eu tenho muito ácido clorídrico produzido no meu estômago, quando eu tomo leite de magnésio, eu vou formar o cloreto de magnésio, que é o MgCl2. Ou seja, todo ácido que reage com uma base forma sal e água. A gente fala que é uma reação de neutralização. Então, eu vou dar alguns exemplos agora de bases, né? Já falamos do leite de magnésia, que é o MgOH2. Temos também o hidróxido de sódio, NaOH. Temos o KOH, que é o hidróxido de potássio. Então, são bases que nós também podemos utilizar no dia a dia. Muitas vezes eu uso o hidróxido de sódio também para desentupir pias, né? O ácido é mais a parte de remover sujeira e o hidróxido mais a parte de desentupimento de pias. Seria um exemplo. Será que eu uso algum hidróxido, alguma base na estética? Vamos pensar nisso também. Se eu utilizo, como eu utilizo, quando eu utilizo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre função, né, de ácidos e bases. Geralmente a gente estuda ácido e base para falar um pouquinho sobre pH. O que é o pH? pH, gente, é uma sigla onde o P é minúsculo e o H é maiúsculo. pH significa, né, potencial hidrogeniônico. Quem criou esse termo pH foi Sorensen, né? Sorensen estava estudando a acidez da cerveja. Ele é um alemão e ele queria saber quanto de ácido eu tenho nessa cerveja, na produção da minha cerveja. E ele criou, na verdade, uma medida de pH. O pH, na verdade, é uma potência, né? Por isso que fala que ele é um potencial de base 10. Por quê? Porque era um número muito pequeno da acidez. Então ele transformou esse número pequenininho num valor que vai de 0 a 14. Então o nosso pH ele varia de 0 a 14. Quando eu tenho um pH menor que 7, eu falo que eu tenho um pH ácido. Ou seja, quanto mais próximo do 0, mais ácido é. Quanto mais próximo de 7, menos ácido é. O pH 7 é neutro e acima de 7 até 14 é um pH que eu chamo de pH básico ou alcalino. Então pode ser um pH básico ou um pH alcalino. Quanto mais próximo de 7, menos alcalino é. Quanto mais próximo de 14, mais alcalino é. Por que eles escolheram esse número 14? Porque a água, né, as soluções que fazem a dissociação do ácido da base são soluções aquosas. Então a água ficou sendo como uma referência. Ela tem uma constante de ionização que a gente chama de Kw, né, K-Water, de 1 vezes 10 a menos 14. Então adotou-se esse 14 como referência. Por isso que o pH é de 0 a 14. Isso significa para nós que toda medida que a gente encontra, ela vai variar de 0 a 14. Sempre assim. A medida varia de 0 a 14. Quanto mais perto do 14, mais alcalino. Quanto mais perto de 0, mais ácido. Os químicos fizeram uma escala de pH, né, para poder entender um pouco isso. Eu trouxe para vocês também o que eu chamo de papel indicador de pH. É uma fitinha, na verdade, ó, bem pequenininha mesmo, que tem uma escalazinha de cores, ó. Tem uma escala de cores aqui e quando eu coloco na solução, a solução me dá as cores características e eu coloco, né, na escala comparando qual valor eu encontrei. Muitas pessoas já viram quando mede algum pH, né, em piscina. Geralmente as pessoas usam um indicador de pH para verificar as condições da água. Isso é muito comum, é muito utilizado. Então, quando eu utilizo o pH, a escala de pH, é porque eu quero saber se algo é ácido, se algo é básico ou se algo é neutro. Esse papel que eu tenho é o que chamo de papel universal. Eu tenho outros papéis, por exemplo, tornassol, que vai indicar somente se é ácido ou se é básico. Esse não, esse indica se é ácido, se é básico, se é neutro. Então é uma escala de pH mais ampla, tá joia?
Então a gente pode pensar agora, ácido libera H+, base libera OH-. Vamos pensar um pouquinho nos sais, né? O que seriam os sais? Os sais são compostos também que vão formar íons, mas os sais, né, eles não liberam H+, e não liberam OH-. Então, na verdade, quando eu tenho um sal, eu vou ter um cátion, eu vou ter um ânion, de maneira bem simplificada. Vamos dar um exemplo de sal que a gente utiliza no nosso dia a dia. O sal de cozinha, o NaCl. Então, cloreto de sódio. A água do mar repleta de sais, né, que a gente chama de sais minerais também. A nossa água mesmo, mineral, né, pelo nome água mineral, por quê? Porque a gente encontra os sais na natureza, na forma de minerais. Então a gente encontra eles na forma de sais minerais mesmo. Por isso a gente tem a nossa água aí repleta de sais também. Outros exemplos, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, são exemplos de sais também. Então sempre no caso do sal, ele é um produto, na verdade, do ácido da base. Então, como eu falei lá, do leite de magnésia, que a gente falou, e do HCl do estômago, MgCl2. Então, o MgCl2 é um cloreto de sódio, de magnésio. É um cloreto de magnésio. Então, esse cloreto de magnésio é um sal. Então, eu posso definir que sal é um composto que apresenta um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Depois a gente vai chegando na parte dos óxidos, né? O que são óxidos? Óxidos, né, são compostos formados por dois elementos químicos diferentes. Esses dois elementos químicos, um deles tem que ser o oxigênio e o outro é um elemento diferente de oxigênio. Então vamos dar um exemplo. Na2O seria o óxido de sódio. É um elemento formado pelo oxigênio e pelo sódio. Então não existe, gente, óxido com 3 elementos. Então se eu falar, eu tenho 3 elementos, não é um óxido. Provavelmente pode ser um sal ou um outro composto. O óxido sempre é binário, ele tem 2 elementos. Um elemento é o oxigênio. O outro elemento tem que ser logicamente diferente de oxigênio. O único elemento que não forma óxido é o flúor, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica inteira, ou seja, o flúor tem um valor de eletronegatividade que é capacidade que o átomo tem de atrair elétrons para ele no valor de 4. Então o que isso significa? Traduzindo para nós, o oxigênio não tem força de atrair o flúor para as ligações químicas que ele faz. Então, ele não forma óxido com o flúor, mas ele forma óxido com outros compostos. Um exemplo seria aquele talco granado, as pomadas de assadura, que contém esse óxido de zinco, que protegem a pele, por exemplo, contra a assadura, ou que regenera mesmo a pele depois de uma assadura. Então, são compostos do dia a dia que a gente pode utilizar e falar um pouquinho aí do que seriam os óxidos, né? O que seriam esses óxidos, na verdade. Bom, então vamos fazer um breve resumo. Ácido libera H+, base libera OH-. Ácidos são compostos que têm sabor azedo, são compostos altamente corrosivos. Bases têm sabor, né, mais adstringente. Também existem bases muito corrosivas, mas a gente viu um exemplo do leite de magnésia que não é, né, que vai ajudar na azia, na parte do estômago, né, essa neutralização aí do ácido clorídrico do estômago. Sais são compostos que nós chamamos de produtos entre um ácido e uma base, são os produtos da neutralização. Então o sal não tem H+ e nem OH-. Na verdade, eles não podem ter só H+ e só OH-. Existem sais que têm OH- e sais que têm H+, mas eles têm que ter cátions diferentes disso. Então, eles têm que ter, por exemplo, um cálcio, um sódio, outros compostos ali, né, junto, por exemplo, com um cloro, né, um cloreto. Eles têm que ter outros elementos que não sejam OH- e H+ somente. O óxido é um composto binário que tem o oxigênio. Só não forma óxido o
flúor. O restante, tudo que eu ver binário, ou seja, 2 elementos com oxigênio, eu falo que é um óxido. A água, por exemplo, H2O é um óxido, porque tem o oxigênio e tem o hidrogênio. CaCO3, carbonato de cálcio, tem cálcio, carbono e oxigênio. Não é óxido, porque tem 3 elementos. Então, óxido, 2 elementos apenas. Bom, como atividade dessa aula, nós vamos pensar. Eu quero que vocês contextualizem as funções químicas com eventos e substâncias do dia a dia do esteticista. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um levantamento dos principais ácidos, bases, sais e óxidos que são utilizados na estética. E eu quero que você fale para mim onde que ele é utilizado, em qual procedimento que ele é utilizado. É uma limpeza de pele? É um peeling? O que eu vou fazer com esses compostos dentro da estética? Então eu quero que vocês pensem nisso, que vocês escrevam isso para mim e isso vai estar disponível no nosso ambiente virtual. Eu vou colocar isso como uma tarefa para que vocês desenvolvam em função dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Fale com o Professor. E nós estaremos juntos, mesmo à distância, pensando sempre no melhor para vocês. Um grande beijo e até a próxima.